Olá, seja bem-vindo ao Estudo Bíblico Online, aqui nas redes sociais da Igreja do Coração. Você é sempre muito bem-vindo. Nosso objetivo com este estudo bíblico é que nós possamos aprender mais a respeito da Palavra de Deus, aprender mais a respeito de Deus, aprender mais a respeito daquilo que propiciou para cada um de nós hoje uma melhor compreensão do plano de Deus, que é a doutrina apostólica, que é o ensino dos apóstolos, que é a história da igreja ao longo dos séculos. E isso tudo tem uma origem, e nós estamos indo direto nesta origem. Estamos às quintas-feiras estudando Atos dos Apóstolos. E aí nós temos o objetivo, o que nós objetivamos em estudar Atos dos Apóstolos é conhecer a nossa origem como cristãos, é entender melhor a respeito dos que vieram antes de nós, da doutrina apostólica e dos ensinos daqueles que estiveram ali face a face com Jesus. Toda quinta-feira estudando o livro de Atos. Quando encerrarmos este estudo de Atos, passaremos ao estudo de um outro livro, de uma outra carta, e assim subsequentemente, até estudarmos toda a Escritura. Seja muito bem-vindo, esteja conosco. Na semana passada, nós estivemos aí estudando Atos capítulo 8. Vimos a história de Simão o Mágico, né? Simão o Mago. Aprendemos ali com o mau exemplo de Simão o que não ser. Hoje nós vamos para Atos capítulo 8, versículo 26 em diante. Iremos até o versículo 40 hoje. E nós vamos aprender com esta história de Filipe e o etíope, ou Filipe e o eunuco. É uma história que parece que acontece ao acaso, mas que tem para nós um profundo ensinamento de obediência ao senhorio de Jesus, de obediência ao direcionamento de Deus e de obediência também ao que fazer diante das instruções claras do nosso Deus. Vamos à leitura do texto e eu te convido para acompanhar comigo. Vai estar passando para você na tela aí, então não é necessário nem que você abra a sua Bíblia. Mas se você quiser abrir sua Bíblia, fique à vontade, você está acostumado a manuseá-la ali, então você pode passar e manusear Atos, capítulo 8, versículo 26 em diante. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Este homem viera de Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para a casa, sentando em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxima-se desta carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: Desculpa. O senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água. O eunuco disse: olha aqui a água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode se crer de todo o teu coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu a ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água
e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelos quais passava. Então aqui nós acompanhamos na sequência do trabalho ali daqueles que testemunharam ali a vida de Jesus ali enquanto encarnado, né? E estes homens com esta responsabilidade agora de propagar o evangelho estão se organizando. Inicialmente nós vimos que eles ficaram em Jerusalém, começou a perseguição agora, e eles estão expandindo a mensagem do Evangelho até os confins do mundo, até os confins da terra. Aqui é muito interessante, porque o etíope, né, o texto começa dizendo que um anjo do Senhor disse a Filipe. Ou seja, um anjo do Senhor deu um comando para Filipe, porque existia um propósito de Deus em relação àquele comando. Todo comando que Deus dá nas nossas vidas, existe um propósito. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém até Gaza. O que Filipe fez? Filipe não questionou, Filipe não argumentou, Filipe não se defendeu daquela ordem. Filipe foi. Ele levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante. Então aqui, nós podemos já de cara ter uma lição preciosa em relação aos desígnios de Deus para as nossas vidas. Quando a gente olha para essa obediência de Filipe, a gente entende como que tem que ser a obediência do cristão. Filipe não argumentou, não questionou, não tentou barganhar. Filipe simplesmente obedeceu. Nem sempre é assim na história da humanidade. Se nós pegarmos a história da própria Escritura Sagrada, da própria Bíblia, nós vamos encontrar personagens como Jonas, por exemplo, que fugiram da vontade de Deus. Deus tinha um plano para que Jonas fosse até Nínive e que ali anunciasse o Evangelho, da mesma forma que Deus tinha um plano para Filipe aqui. E o que acontece? Jonas não quer fazer aquilo. E ele foge da vontade de Deus. Ele não quer obedecer a Deus, porque ele tem ali um ranço contra aquele povo. Filipe não questiona, porque na verdade Filipe nem sabia o que ia acontecer. Filipe recebe um comando e vai. E isso me faz lembrar um outro personagem chamado Abraão, então chamado Abrão, né? Sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu lhe mostrarei. A revelação divina para com o homem, revelar, né? Tirar o véu. Tirar o véu. Essa revelação, se mostrar para o homem, ela tem sido progressiva ao longo da história. Aqui, em Abraão, com Jonas, com os profetas, com Jesus e os apóstolos, Deus vai mostrando o seu plano aos poucos para o homem e conta, espera, tem a expectativa de que o homem obedeça a esse plano. Filipe recebe uma ordem direta de Deus através do seu anjo e Deus espera que ele obedeça. Nem sempre o homem obedece, mas quando o homem obedece, ele conta com o favor divino, com a bênção divina e conta também com o privilégio de estar no centro da vontade de Deus. Eu e você estamos nesse contexto. Nós estamos neste contexto em que Deus tem planos e propósitos para as nossas vidas e que muitas das vezes estes planos e propósitos eles não são desenhados na totalidade. Deus não mostra todos os passos, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5, até o passo... Deus não mostra, Deus só mostra o passo 1. Ele só convida para o passo 1. E ele diz, vem, e no caminho nós vamos aprendendo juntos, e eu vou levar você a um ponto que você vai compreender melhor. Vem, e no caminho eu vou lhe ensinar. Vem, eu só espero que você obedeça. Assim é Deus conosco. Deus às vezes espera a nossa obediência. Imagine se Filipe não tivesse obedecido aqui. O propósito de Deus para a vida do etíope, do eunuco, ele se cumpriria, claro que se cumpriria.
Mas Filipe perderia o privilégio, a bênção que é desfrutar de ser um instrumento de Deus no centro da vontade de Deus. Se envolva com a vontade de Deus e obedeça, ainda que você não compreenda, ainda que você não entenda, ainda que você esteja no primeiro passo, no primeiro degrau. Se Deus te convidou para ir, vá. Não hesite. Pois bem, na obediência aqui, Filipe vai, se encontra no caminho, e aí no caminho, no processo, ele se encontra com o etíope, um eunuco. Este homem, ele possivelmente não... o eunuco era aquele que cuidava, não só isso, mas isso também era aquele que cuidava às vezes do harém. Era o homem responsável por cuidar do harém, ele não tinha relações sexuais. E os reis confiavam ao eunuco a guarda das suas mulheres, né, numa sociedade poligâmica. E este homem está voltando aqui da sua adoração, mas no caminho, dentro da sua carruagem, ele está lendo o profeta Isaías. Pois bem, ele já tinha esse pergaminho em mãos, né? Ele já tinha esta revelação de profecia advinda do profeta Isaías em mãos. Ele era alguém que tinha o temor a Deus e que professava ali a sua religião. Trabalhava na Etiópia, mas tinha ido adorar em Jerusalém. Um judeu. Alguém que professava a fé judaica. Alguém que professava a compreensão de mundo ensinada por Moisés, por Abraão e fundamentada na vida dos profetas. E este homem estava se alimentando disso, desse ensinamento, né? Quando este homem está se alimentando deste ensinamento, da palavra revelada até ali, no livro de Isaías, mais especificamente no capítulo 53, versículos 7 e 8, ele está ali devorando, aprendendo, tentando compreender aquele texto. O versículo 29 diz assim: e o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e a acompanhe. Olha, Deus convocou Filipe para uma missão. Filipe obedeceu. No caminho, Deus deu outra orientação para complementar a orientação anterior. Aproxime-se dessa carruagem. Vá, aproxime-se. Primeiro passo, chamou para ir. Segundo passo, pediu que ele se aproximasse. O segundo passo só foi compreendido depois que ele obedeceu o primeiro passo. Muitas vezes é assim nas nossas vidas. Eu e você contamos com o favor de Deus e com a graça de Deus. Então, nós precisamos dar o primeiro passo. E o primeiro passo é de fé, de confiança. Fé é certeza do que não se vê. Então, da mesma forma que Deus, às vezes, nos exige muitos passos, mas sem nos dar detalhes dele, Deus fez assim com Filipe. E quando isso aconteceu, Filipe obedeceu e deu o primeiro passo. Depois Filipe deu o segundo passo. Quantas vezes a gente reluta, né? Quantas vezes a gente, às vezes, entende claramente de Deus que precisamos dar o primeiro passo e a gente fica querendo entender tudo. E a gente fica querendo compreender tudo e também controlar todas as coisas, mas não é bem assim. A vida cristã é uma vida de fé, de confiança de que Deus está no controle. Então Deus está no controle de todas as coisas. Dê o primeiro passo, depois dê o segundo passo. Permita que Deus esteja no controle. E ainda que você não entenda todas as coisas, a sua obediência aos passos que você vai dando vai conferir progressivamente a compreensão. A luz vai sendo lançada e você vai compreendendo. Assim como Filipe. Agora aqui Filipe dá um passo. Se aproximar. E ele se aproxima no versículo 30. Ele corre e vê o homem lendo o profeta Isaías. E o cara está lá lendo o profeta Isaías. E ele pergunta, no versículo 30, ele pergunta: o Senhor entende o que o Senhor está lendo? Né? O Senhor compreende isso aí? Presta bem atenção, nós estamos falando de alguém
religioso. Nem sempre os religiosos compreendem os mistérios da sua fé. Nem sempre o religioso devoto, ele compreende o texto que ele está lendo às vezes. É por isso, por isso, essa é uma necessidade do uns aos outros, né? Igreja, eclesia, a igreja é uma família espiritual, a igreja é uma escola, a igreja você congrega com ela, né? Você está ligado com a igreja, e a igreja ela é mais uma escola do que qualquer outra coisa. Ela é mais um hospital do que qualquer outra coisa. Eu costumo dizer que a igreja é um hospital e não um tribunal. Que a igreja é uma escola. Ela está ali para que a gente aprenda com a palavra. E aí existem pessoas que estão, às vezes, na caminhada há mais tempo. Existem pessoas que foram chamadas por Deus para o ministério do ensino da palavra, para serem mestres da palavra. E aí, com isso, essas pessoas que estudaram, que mergulharam, que são devotadas à minúcia da pesquisa no texto sagrado, estas pessoas são vocacionadas para ajudar. Assim funciona uma igreja, né? É o sistema de liderança, de pastoreio, de ensino. Para que a pessoa ensine, a pessoa precisa se preparar, a pessoa precisa aprender, precisa se devotar a realmente a curar da pesquisa ali, para entender mesmo, para não ensinar as pessoas para ir para um caminho errado. Aqui Felipe se aproxima da carruagem e quando ele faz o questionamento, a resposta do homem ela é surpreendente. Ele fala assim: como posso entender se alguém não me explicar? E olha o texto que ele estava lendo. Olha a passagem. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Para mim e para você, para nós hoje, quando nós lemos esse texto, fica muito fácil compreender, fazer a conexão desta passagem com o Mestre Jesus. Para nós fica muito fácil isso. Por quê? Porque nós já estamos com 2000 anos, mais de 2000 anos de história. Então nós já temos a compreensão clara de quem é Jesus. Este homem aqui não havia ouvido falar a respeito de Jesus. Ele não sabia. Ele estava ali, talvez até ouviu falar, mas não como nós ouvimos falar hoje, com os detalhes que eu e você ouvimos falar hoje. Mas ele estava ali mergulhado em um texto que para ele ainda não estava claro, estava obscuro. Ele lia o texto, ele foi levado como ovelha. O que esse texto está falando? Como assim ele? Ele quem? Tanto que, olha a pergunta que ele faz no versículo 34. Diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? De si próprio ou de outro? Ou seja, ele acha que Isaías está dando para o leitor ou para aquele que o ouve uma informação a respeito de si próprio. Olha só para você ver. Para nós está muito claro que é de Jesus, mas para ele não tinha. O que Felipe faz? Felipe vai levar a clareza a este homem. Aqui está um outro aprendizado cristão. O Espírito de Deus, o anjo, o Espírito de Deus conduzem Felipe a ser um instrumento de Deus na vida de uma outra pessoa, para que aquele instrumento ajudasse esta outra pessoa a ter clareza na compreensão do texto bíblico, a ter clareza na compreensão do Evangelho. Nós temos muitos etíopes na nossa nação, na nossa família, no nosso bairro, na nossa escola. Nós temos muitas pessoas que não têm clareza a respeito do texto sagrado, clareza a respeito da Escritura Sagrada, clareza a respeito da vontade de Deus expressa na Sua palavra, clareza a respeito dos desígnios de Deus expressos no que Deus se revelou a nós. Essas pessoas às vezes pegam até o texto bíblico mesmo e a leem,
mas sem muita compreensão. As pessoas às vezes querem expressar sua religião, mas não tem muita compreensão de clareza. Aí Deus, em sua bondade, sua misericórdia, convoca os Filipes da era moderna, os Filipes contemporâneos. Eu, você, nós podemos ser Filipe de alguém. Você pode ser Filipe de alguém. Você pode ajudar alguém a compreender o texto sagrado um pouco melhor. Compreender o evangelho um pouco melhor. Compreender a palavra de Deus um pouco melhor. Você pode ser um instrumento de Deus para ajudar outra pessoa a caminhar em seus passos de fé e de compreensão da pessoa de Jesus. Nós somos desafiados pelo Mestre Jesus a sermos seus discípulos, e um discípulo de Jesus é desafiado a fazer outro discípulo. Se coloque neste lugar de discípulo de Jesus e faça outro discípulo de Jesus. Seja um instrumento de Jesus para ajudar a outro a ter clareza do texto sagrado e a ter clareza da mensagem e da missão do Mestre Jesus no mundo em que nós vivemos. Filipe ele tem essa compreensão de instrumentalidade. Ele era obediente. Ele obedeceu ao Senhor nisso. E aí, no versículo 35, então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Repare bem, Filipe começou a partir de onde o homem estava, a partir da compreensão dele. Filipe percebe que aquele homem ali está tentando entender o texto, e ele não desrespeita aquele homem na sua expressão religiosa. Ele não agride aquele homem na sua expressão religiosa, mas ele começa a partir de onde aquele homem está. Isso me faz lembrar um episódio que vai ter logo aqui na frente do apóstolo Paulo, onde o apóstolo Paulo chega num local onde tem um panteão de deuses. Ali tinha muitas imagens esculpidas de deuses dos mais diversos, porque aquele povo ali era extremamente religioso, e aquele povo ali devotava a sua fé a todos os deuses. Mas existia um altar vazio, escrito ao Deus desconhecido. O medo deles era de desagradar algum Deus, então eles deixavam aquela banquetinha ali, aquele altar vazio, e aí Paulo chega onde aquele povo está, da forma como eles estão, com sabedoria, e fala: tá vendo esse altar vazio? É um Deus que vocês não conhecem, é a respeito dele que eu quero falar para vocês. É a respeito de Cristo Jesus. E aí ele anuncia, e aquelas pessoas se convertem a Jesus e abandonam a idolatria. Mas Paulo, na sua instrumentalidade, se deixa usar por Deus com sabedoria, partindo do ponto de onde as pessoas estão, sem querer enfiar a goela abaixo das pessoas ou sem desrespeitar as pessoas. Muitos de nós precisam aprender essa sabedoria paulina, essa sabedoria de Filipe aqui. Filipe começa com a passagem da Escritura do qual o homem estava interessado. Nós podemos aprender a termos mais sensibilidade em relação ao outro, e quando nós temos mais sensibilidade em relação ao outro, nós podemos criar pontes maiores em relação ao outro. Pontes em que nós podemos até fazer, de certa forma, que a pessoa que ainda não compreendeu aquele ponto, ela não é obrigada a compreender, porque ela tem que compreender o ponto anterior primeiro. O problema é que, às vezes, muitos evangélicos, no afã de querer ajudar as pessoas a conhecer o amor de Jesus, a pessoa de Jesus, querem impor sobre as pessoas o seu estilo de vida. Querem impor sobre as pessoas o ponto do qual você está. Mas nós não fomos chamados para impor uma religião, fomos chamados para apresentar Jesus às pessoas. E Jesus, ele deve ser apresentado com sabedoria.
Filipe apresenta este eunuco, este etíope, com sabedoria. E Deus nos convida a ter essa mesma sabedoria. Eu e você, cristãos, devemos ter sabedoria ao apresentar o evangelho às pessoas. Eu e você, cristãos, devemos ver qual que é o nível que a pessoa está. A partir do nível que ela está, vamos levá-la aos pés de Jesus. Foi isso que Filipe fez aqui. E aí, Filipe anuncia Jesus. O texto diz que ele foi prosseguindo pela estrada. Ele anunciou Jesus prosseguindo pela estrada a ponto daquele homem compreender não só a importância de um compromisso com o Mestre Jesus, aquele homem faz este compromisso, olha só, ele faz este compromisso, como também o que vem acontecer como um sinal de testemunho e pública profissão de fé daquele compromisso. Aquele homem chega para Filipe e diz: olha, eu me comprometi com Jesus. Os discípulos de Jesus te batizaram, então eu quero me batizar. Tem água aqui. O que me impede? Prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água e o eunuco disse: olha aqui a água. O que me impede de ser batizado? O que me impede de ser batizado? Diz Filipe: você pode, se crer de todo o seu coração. Então ali o eunuco professou: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele professou a fé em Jesus e ele, logo na sequência disso, ele é batizado. Quando saiu da água, vem ali a presença do Espírito Santo, leva o Filipe para a sua outra missão e o eunuco segue a sua viagem e vai para a Etiópia fazer o seu trabalho ali no reinado onde ele trabalhava. Alguns historiadores dizem que este etíope, repleto, cheio do Espírito Santo, depois sai anunciando Jesus aonde ele está, testemunhando do amor de Jesus e estabelece ali igrejas. Igrejas. Alguns historiadores atribuem a este etíope a presença da pregação do evangelho e o estabelecimento da cosmovisão cristã na Etiópia, naquela época. Olha para você ver. O que aconteceu aqui, meus irmãos, foi a compreensão de plano de Deus, a compreensão de vontade de Deus, tanto por parte de quem pregava a mensagem, quanto por parte de quem recebia a mensagem. Os dois foram obedientes. Os dois tiveram aquela sensação de que precisavam dar um passo a mais, de que precisavam se entregar a Jesus e à vontade de Jesus. Quando o Filipe anuncia o Mestre Jesus ao etíope, ele percebe a necessidade de conversão a Jesus e se entrega a Jesus. Quando ele se entrega a Jesus, logo na sequência ele percebe a necessidade de se batizar. Quero fazer um parêntese aqui. A história da igreja cristã sempre foi de batizar aqueles que professam a fé em Jesus. Jesus mesmo disse isso. O batismo, ele não é uma invenção cristã. Nem mesmo a palavra batismo, ela vem de um contexto religioso. Baptizo significa imersão. A palavra baptizo, ela é oriunda, ela é originária, segundo alguns historiadores, alguns eruditos, ela é originária do contexto de guerras, né? O ferreiro fazia espada para a guerra, e aí ele forjava a espada no fogo ali, e ela estava em brasas, e ele precisava ali trabalhar aquele material. Ele precisava trabalhar aquele material, e aí ele pega e ele imerge, né? Ele baptiza a espada no tanque, né? Então, essa palavra nós pegamos emprestado. A imersão das pessoas em água. E isso é feito mediante um compromisso anterior de fé na pessoa de Jesus. Foi o que ele fez aqui. É por isso que os cristãos, eles não têm o costume originário do primeiro século de batizar crianças. Esse batismo infantil, ele só vem acontecer com o surgimento da igreja, o surgimento não, com a meio que estatização ou com meio que a união
da Igreja de Roma com o Estado, onde vieram vários dogmas que não eram vivenciados no primeiro século, ou mesmo no tempo de Jesus ali, né? O batismo de crianças ele não é bíblico, ele não está na Bíblia. E ele está mais na prática de um grupo que se destacou do que na Escritura Sagrada. Por quê? Para ser batizado pressupõe fé. Este homem teve fé. Este homem se entregou a Jesus. E ele, em obediência a Jesus, pediu para ser batizado. Com compreensão clara do que estava fazendo. Compreensão de que aquilo era um passo de obediência. E ele é batizado. Filipe o batiza. E Filipe sela aquele momento de pública profissão de fé. Fecha o parêntese. Pois bem, este texto nos ensina muito sobre obediência. A obediência de Filipe, a obediência do etíope, a obediência que gerou bênçãos para a vida de todos eles. Obedecer ao Senhor em seus desígnios, em suas ordenanças, é um desafio, porque às vezes o coração humano, ele não quer obedecer ao Senhor, ele quer fazer a sua própria vontade. Mas creia, meu querido, minha querida, creia, obedecer ao Senhor é o melhor, estar no centro da vontade de Deus é o melhor. E quando você obedece ao Senhor, quando você dá o passo que Deus quer que você dê, quando você se envolve com o que Deus quer que você se envolva, as bênçãos certamente caem sobre sua vida de uma forma muito especial. Muito especial. Então eu quero te encorajar a seguir o exemplo. Se você está já como um cristão que tem congregado, que já se batizou, que está se envolvendo nas coisas de Deus e que sabe da sua missão no mundo, eu quero te encorajar a ser o Filipe de alguém, a ser como Filipe na vida de alguém, a obedecer o Senhor, a buscar levar o evangelho do amor de Deus à vida de outras pessoas e ajudá-las a ter clareza sobre a pessoa de Jesus, ajudá-las a ter clareza sobre o texto sagrado e ajudá-las a ter clareza em como experienciar melhor a sua própria fé, com o fundamento certo na palavra de Deus, com o centro correto em Jesus, fundamentado no texto bíblico e cristocêntrico. Seja o Filipe de alguém. E se você está no estágio em que você se parece mais com o eunuco, o etíope aqui, que você obedeça, que você se comprometa com Jesus, que você se firme na sua fé em Jesus e se entregue mais a Ele, a ponto de você também ansiar por obedecer. Olha, eu quero ser batizado. Seja batizado. Envolva no plano de Deus. Dê um passo a mais. Viva os planos e propósitos de Deus conforme a vontade dele, porque a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Pois bem, meus queridos, na semana que vem nós vamos iniciar a conversão de Saulo, apóstolo aos gentios. O apóstolo Paulo, responsável por toda a sistematização. E olha, a maior parte do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Nós vamos iniciar nossa caminhada agora na vida de Paulo. Capítulo 9 na semana que vem. Nós vimos que ele estava no capítulo 8, aqui na morte, no capítulo 7, perdão, no finalzinho ali, na morte de Estevão. E no começo do capítulo 8, e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Agora no capítulo 9, nós vamos para a conversão de Saulo. Vamos aprender com a experiência que Saulo teve. Semana que vem, porque agora nós vamos encerrar, nós estamos caminhando para o final do nosso estudo bíblico de hoje e vamos orar, como nós sempre fazemos, por nossas famílias, por todos nós. Mas antes da oração, eu quero deixar para você alguns avisos importantes. O primeiro deles é que você pode vir congregar conosco aqui. Avenida Dom José Gaspar, número 185, bairro Coração Eucarístico. Todo domingo às 18 horas você pode vir até o templo adorar o Senhor conosco. Temos feito as nossas celebrações
com todas as demandas, e se você está assistindo esse vídeo ao vivo, se você está assistindo esse vídeo no meio da pandemia, nós temos feito as nossas celebrações com todo o cuidado possível e com número reduzido. Então venha, fique à vontade, pode vir usando a máscara, seguindo todas as orientações do pessoal que trabalha na recepção. A gente entra, fica 5 segundos em cima de um tapetinho lá especial, depois a gente passa álcool na nossa mão, é obrigatório ficar de máscara o tempo todo, sentar a uma distância, as cadeiras estão posicionadas, que nós mantenhamos uma distância um do outro. Então, se você está vendo esse vídeo no meio da pandemia, seja bem-vindo. Estamos adorando ao Senhor e estamos tomando todos os cuidados. Se você está distante, todo domingo nós começamos a transmissão a partir da mensagem, às 18h20, ao vivo para você. Tá? Nós temos também toda quinta, 8 horas, o estudo bíblico online e todo domingo, 9 da manhã, a escola bíblica dominical. Oportunidade para crescimento. Oportunidades para crescer. Você também pode contribuir financeiramente com essa obra. Claro, sim, porque é com um recurso financeiro que nós usamos para entregar cestas básicas, que nós usamos para chegar até você. Toda essa estrutura montada aqui, ela custa dinheiro, né? E aí a gente paga como? O governo vai mandar um dinheiro? Não, a gente paga com o que Deus pré-estabeleceu em sua palavra, dízimos e ofertas. Então eu quero te dar a oportunidade também de dar o seu dízimo, de entregar o seu dízimo, entregar a sua oferta através de uma transferência bancária. Aí, do seu aplicativo mesmo, acabando a celebração, você já pode entrar no seu aplicativo do seu banco e fazer uma transferência para os números que estão aí. Tem o CNPJ da igreja, tem o número da agência, da conta do banco. Fique à vontade para fazer a sua transferência. Agora, se você tem PicPay, você pode usar o QR Code, que ficou aí boa parte do tempo na tela para você. Bom? O momento de oração é o momento que nós vamos orar por você. Mas talvez você tenha a vontade de especificar os seus motivos de oração. Então eu queria te pedir que você enviasse um e-mail para orepormim@igrejadocoração.com. Está passando na tela aí. E aí você vai ter pessoas que vão receber este pedido e nós vamos orar constantemente para esse seu pedido. Tá bom? Agora vamos pedir juntos, eu e você, pela sua família e pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, te peço que o Senhor abençoe a vida dessa pessoa que nos acompanha agora pela tela do smartphone, da Smart TV, do tablet, do computador. O abençoe e o guarde, seja com ele, fortalecendo, edificando esta família sobre a rocha que é Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, repreendemos todas as setas malignas de Satanás, todas as tentativas do diabo de impedir que o teu servo e a tua serva prosperem. Os abençoe, os guarde, sejam com eles, Pai. Em nome de Jesus, cuide desta família. Em nome de Jesus, que estes ensinamentos que temos partilhado juntos sirvam para aplicação prática, para edificação prática e para que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Que o amor de Deus, o Pai, comunhão e consolação do Teu Santo Espírito e a graça do Senhor Jesus seja sobre todos nós. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus te abençoe. Até quinta-feira que vem, 8 horas, dando prosseguimento no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Um forte abraço.